sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder estar aqui novamente trazendo um conteúdo de mitologia grega, de mitologia comparada, trazendo elementos, conteúdos, textos, enfim, reflexões que estejam relacionados com o tema mitologia grega. Nós estamos hoje encerrando uma introdução, confesso que uma pequena introdução relacionada aos deuses olímpicos e aos deuses subolímpicos, e hoje é a nossa última gravação nesse aspecto. Na próxima gravação, então eu vou entrar definitivamente nas grandes divindades, começando por Zeus, e aí o céu é o limite em relação a esse tema, com certeza, né? Então hoje eu cheguei a fazer 3 gravações anteriores, 3 postagens. Na verdade, a minha ideia era ficar com apenas 3, só que pela quantidade de divindades eu acabei me estendendo em relação a mais um grupo, e é esse grupo que eu estou trazendo hoje, que são os deuses subolímpicos. Estou aqui atrás com a minha querida Afrodite, ali fazendo companhia para mim. Enfim, então a gente está com a companhia dos deuses, e é um prazer, volto a dizer, estar aqui com todos. Se você chegou aqui por alguma indicação do YouTube, é um prazer contar com a sua presença, é um prazer contar com a sua participação. Ative as notificações, dê o seu like, faça algum comentário, escreva algo, divulgue, se você desejar, o conteúdo aqui do canal Mitologia Grega para mais pessoas. Muita gente gosta do tema mitologia grega, e como eu disse até numa outra postagem, às vezes a gente fica ali fascinado por aquele conteúdo que é apresentado no ensino médio e depois aquele desaparece. Até no ensino fundamental nós começamos a ver na parte de história geral. Depois some. A gente sabe, en passant, e aí nesse aspecto, quando nós chegamos nas universidades, aí a gente percebe como de fato a gente ficou com lacunas muito grandes em relação a esse conteúdo. E muita gente se sente fascinado pelo tema. Então, se você se sentir à vontade, divulgue com as suas redes, divulgue para seus amigos. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, então assim a gente agora vamos fazer introduções, eu vou trazer introduções em relação a algumas divindades, e essas divindades são importantes, elas não são incluídas no grupo dos deuses olímpicos, no grupo canônico dos deuses olímpicos, até porque, como eu disse também em outros momentos, esse grupo de deuses olímpicos ele passa por algumas variações. Por exemplo, Héracles em alguns poetas, em alguns textos, é incluído no número de deuses olímpicos. Só que no sentido mais tradicional, a gente pensa em Héracles como se fosse um herói. Na verdade, ele não deixa de ser. Ainda que depois Héracles se torne uma divindade, né? Ele vai ser cultuado. Héracles vai ter templos, vai ter toda uma ritualística envolvida ao seu personagem, ao personagem. O caso de Pan também é outro bem comum. Pan não é incluído também, em geral, nas listas mais canônicas em relação às divindades olímpicas, mas Pan, em outras listas, Pan é incluído nessa lista de divindades subolímpicas. Esse termo divindade subolímpica, isso é uma terminologia ou uma classificação que o Comelin, no livro dele, Mitologia Grega, ele traz. Comelin é um autor clássico, então ele tem uma obra muito interessante, não apenas ligada à mitologia grega. Comelin ele vai se preocupar mais com a mitologia romana e de uma certa forma a mitologia latina, mas o Comelin fala muito das divindades gregas. E aí numa obra dele, talvez a mais famosa, que é a Mitologia Grega, ele faz essa pontuação dos deuses subolímpicos. E confesso que lendo aquela questão, essa classificação que o Comelin faz em relação aos deuses subolímpicos, a classificação dele não é uma classificação artificial, é uma classificação super interessante, porque ele pensa essas divindades que não abandonam a mitologia, elas são citadas, elas chegam até a fazer de uma certa forma, em muitos momentos, até uma ação mais constante ou mais visível, e os seus contos eles não perdem em momento algum em relação a muitos contos da mitologia grega relacionados aos deuses olímpicos, que são os deuses que a gente conhece, os mais famosos. Então, qual é a classificação ou quais são esses deuses subolímpicos? Vou começar de uma sequência de 3 irmãos e depois eu vou entrar em um grupo menorzinho, tá bom? Que estão relacionados também a 2 irmãos
e a um outro grupo mais difuso, vamos dizer assim. A primeira divindade subolímpica que a gente pode recordar é Eos. Eos é a deusa da aurora, é a deusa dos dedos rosa, né? Então ela preparava a chegada do carro de Hélios, que é o deus Sol. Então, quando se observa no horizonte a chegada do Sol com aquela linha rosa, ou no entardecer, também os dedos, a parte rosa do céu, ali os antigos entendiam que era a chegada e a despedida de Eos. Então ela estava preparando a chegada do Sol e depois ela estava também preparando a sua despedida. Eos é filha de Hipérion e Teia, são dois titãs. Ela era representada por uma divindade com asas nos ombros, que em geral acontecem com divindades aéreas, e também asas nos pés. Tinha um carro divino com 2 cavalos, inclusive um deles era chamado Faetonte, o nome desse cavalo divino. Faetonte esse que também depois vai, não é o nome não é do mesmo personagem, mas existia um Faetonte que é filho de Hélios, que é o irmão dela, tá? Existe uma tragicidade na figura de Eos, é que Eos, num certo momento da vida dela, ela se interessou e se apaixonou perdidamente pelo deus Ares, que era amante de ninguém mais, ninguém menos de Afrodite. E quando Afrodite soube que Eos estava apaixonada por Ares, e com a possibilidade, porque ela era muito bela, né? Todas as divindades muito belas, muito atraentes, vamos dizer assim. E quando Afrodite pensou na possibilidade de Ares ceder aos encantos de Eos, o que é que Afrodite fez? Afrodite lançou sobre ela uma maldição em que ela, na medida em que ela se apaixonava, ela se desapaixonava. Ela investia no amante, né? Então, inclusive, era tão forte os sentimentos que ela sentia que ela chegava a raptar os seus amados, mas logo em seguida, depois quando ela tinha mal começado a ter aquela experiência afetiva, ela rapidamente abandonava porque ela já tinha se apaixonado por outro e ela tinha aquela sofreguidão de se relacionar. Então ela vai ter um amante famoso na mitologia, que é o Titono. Titono é o irmão mais velho, inclusive, do herói, do rei Príamo, que é o rei principal da guerra de Troia, e que a gente sabe que tem toda uma importância dentro da mitologia grega. Sabendo, inclusive, da possibilidade de que, por exemplo, Titono, por ser um mortal, poderia envelhecer, e ela com receio de que no envelhecimento ele perdesse essa beleza, o que é que ela fez? Ela chega até Zeus e pede a Zeus o dom para Titono da imortalidade. E esqueceu exatamente da questão da juventude, né? Que é aquilo que eu acabei de comentar agora. Então Zeus, sabendo do drama dela, de fato, deu a Titono a imortalidade, só que não deu a ele o condão da beleza eterna, da juventude eterna. Então o tempo foi passando, Titono foi envelhecendo, só que era imortal, e chegou um ponto que ele tornou-se tão decrépito, né, que ela acabou abandonando ele, ela não conseguiu mais ficar junto com ele. Desculpe. E aí os deuses compadecidos transformaram Titono na cigarra. Então o mito de origem da cigarra é exatamente esse amor, ou esse amor perdido de Eos pelo mortal Titono. Ela teve um filho também muito querido, ela teve alguns filhos, mas ela teve um filho muito querido que também está relacionado ao mito de origem, que é o Mênon, e o Mênon morreu muito jovem. E veja só, eu estou falando somente de introdução aqui, tá? Então, mas vocês vão ver como vocês estão percebendo como a divindade, mesmo que seja subolímpica, tem conteúdo. Então, Mênon morre muito jovem, voltando, e ela chora tanto com a perda de Mênon que as lágrimas dela vão se transformar no orvalho. É um mito de origem em relação ao orvalho. A segunda divindade que eu posso falar agora, subolímpica, é Selene, irmã de Eos. É uma família trágica, tá? Então, Selene, ela era uma titânida de segunda geração e, num certo momento, o irmão, que de uma certa forma eu vou precisar falar antecipadamente, Hélios, que era o irmão dela, ele desaparece.
ele desaparece e ela começa a percorrer o mundo através do irmão. Eles eram muito ligados. Até que, num certo momento, ela descobriu o corpo de Hélios. Hélios tinha sido afogado pelos tios titãs, incomodados e enciumados, invejosos da beleza dele. Ela não consegue resistir quando vê o corpo de Hélios e ela se lança no mesmo lugar onde tinha encontrado o corpo do irmão. Então Selene, ela vai ser essa divindade que tem essa tragicidade. Os deuses compadecidos desses dois irmãos, eles são transformados no Sol e na Lua. Então Selene, ela é uma divindade lunar antes da presença da deusa Ártemis, que dentro do grupo de deuses olímpicos simboliza a Lua. Então Selene é uma divindade anterior à chegada de Ártemis no mundo que controlava tudo, no mundo desses deuses superiores. Ela vai ter um grande amor também de um mito muito interessante, que é o mito o amor que é Endymião, que era um pastor e que ela se apaixona também perdidamente por ele. Ela já estava transformada na Lua quando conhece Endymião. Bem, então assim, preocupada com que não acontecesse o que aconteceu com Titono, que foi o amor da irmã, o que é que ela fez? Ela vai para Zeus também, chega a Zeus e diz assim para Zeus, que queria que Endymião fosse tocado, fosse agraciado com o dom da juventude eterna. Quando ela fala da juventude eterna, obviamente estava incluído aí a sua imortalidade, né? E aí Zeus concede, só que Zeus foi um tanto quanto não agiu corretamente, de uma certa forma, com Selene e com Endymião. Ele estava muito cansado, chega num certo momento que ele deita para descansar e ali Zeus dá a ele exatamente esse dom dessa juventude eterna, fazendo com que ele não acordasse mais. Então Endymião se deita, dorme e não acorda mais. Como ele tinha esses dons divinos, então o corpo dele passa a transcender, passa a exudar um aroma maravilhoso, os deuses acentuam a beleza dele, mas ele não acordou mais. E aí, um outro mito conta que ele tinha pedido o dom da juventude antes de conhecer Selene. O outro mito, como eu falei agora, ela própria chega aos deuses. Mas também a história, de uma certa maneira, tão encontrada quanto outra, é que ele pede aos deuses o dom da juventude eterna. E ele, dormindo, ela vai passando no lugar e encontra ele. Até que timidamente tenta se aproximar aos poucos, percebe que ele não acorda, e progressivamente ela vai se aproximando cada vez mais, com um certo receio de acordar ele, mas isso não acontece, porque ele não ia acordar mais. E durante os séculos, durante os milhares de anos, então Selene, periodicamente, diariamente, vem até a Terra para tentar ver se consegue acordar Endymião. Esse, de uma certa forma, é a explicação para as fases da Lua. Na antiguidade, dentro desse mito, quando esse mito estava bem vivo, então quando a Lua vinha cheia, era quando Selene ela se preparava completamente para ver se conseguia despertar Endymião do sono. Então ela vinha toda ataviada, toda paramentada, com brincos, com joias, com todo tipo de artefato que pudesse atrair a beleza. E quando a Lua está minguante, ela já vinha mais vinha recatada, ela já vinha mais tímida, né? Então essa, volto a dizer, é a explicação para as fases da Lua. O terceiro personagem desse grupo de irmãos, eu acabei falando agora, no começo quando eu começo a falar de Selene, é Hélios, né? Então Hélios, ele é um deus anterior ao deus Apolo, que de uma certa forma cede dentro da mitologia grega ao seu papel de deus solar, mas não abandona, porque Apolo passa a ser o patrono da medicina, da profecia, da saúde, da inteligência, da beleza, né? É um deus extremamente poderoso, rico e complexo, e Hélios meio que começa ou alterna, ainda que, volto a dizer, ele é um deus mais antigo. Então, como eu disse também na parte de Selene, ele foi morto pelos tios titãs e vai ser entronizado pelos deuses olímpicos para sua condição de uma divindade solar.
tem um famoso filho que eu cheguei a falar aqui numa das gravações que eu cheguei a comentar sobre contos da mitologia grega, que é o Faetonte, né? Então o Faetonte, ele é um herói em que ele tenta provar, ou ele tenta saber se de fato ele é filho do Sol, e ele era filho de Hélios, só que na tentativa de provar até para um amigo que era de fato, tinha essa origem divina, Faetonte acaba cometendo uma coisa que é muito comum na mitologia em relação aos heróis, que é a híbris. Ele ousa tentar conduzir a carruagem do pai, Hélios tenta demover ele das intenções, só que Faetonte não escuta, e essa história acaba tragicamente, né? Então, Hélios também é pai de Eetes, ele é pai de Circe e ele é pai de Pasífae. Todos esses três personagens, Eetes, Circe e Pasífae, são três importantes personagens da mitologia grega, tá? Então, Eetes, ele é o pai de Medeia, né? Ele está envolvido, ele é um personagem super importante dentro do ciclo de gestas do herói Jasão. Circe, de uma certa forma, até dispensa comentários, porque Circe está muito presente na Odisseia, né? Então tem uma parte muito importante da participação de Circe, quando Circe ela aprisiona Odisseu, ela condiciona, inclusive, a participação de Odisseu no leito dela, porque ela tinha transformado os companheiros de Odisseu todos em porcos. E também é graças a Circe, através das orientações dela, que Odisseu consegue retornar para casa, porque ele precisava descer ao mundo dos mortos e consultar o Eidolon de Tiresias, que ali iria dar todas as orientações a ele. Circe é um personagem maravilhoso, complexo. Vamos falar dela quando nós estivermos entrando na parte das heroínas. Que na parte dos heróis, vou falar de heróis e heroínas alternadamente, tá? E a última, Pasífae. Pasífae é uma personagem super importante, que é a esposa de Minos, filho de Zeus, rainha de Creta, e foi envolvida numa trama que ela não tinha uma responsabilidade em relação a isso, nesse envolvimento, porque ela foi amaldiçoada, na verdade. Ela é a mãe do Minotauro, monstro esse que vai ser morto pelo herói Teseu, em que quando Minos estava desejando o trono de Creta, ele estava disputando com os irmãos, né, Sarpedo e Radamanto, ele pediu uma espécie de prerrogativa aos deuses, porque ele queria ganhar, ele queria ser rei de Creta, e que se ele ganhasse um presente que os deuses dessem, ele sacrificaria, ele pediu um animal, né? Ele sacrificaria esse presente ao deus. E Poseidon concede a ele, Poseidon faz com que surja um touro dos mares. Inclusive, esse touro vai ser uma das tarefas que Héracles tem que fazer. Héracles tem que capturar esse touro de Creta. Pois bem, quando Poseidon deu a Minos o touro, e a população de Creta, vendo como ele era assim com os deuses, escolhem ele, e ele viu a beleza do touro, ele disse assim: não vou sacrificar esse bicho coisa nenhuma, eu vou levar ele para os meus currais, vou fazer com que ele tenha ele reproduzir com as minhas vacas, e a linhagem vai ser perfeita. Poseidon não gostou nada disso, chamou uma sobrinha chamada Afrodite, e Afrodite lançou sobre a família, especificamente sobre Pasífae, uma maldição em que Pasífae se apaixonou loucamente pelo touro, chega a se relacionar com o touro, e desse relacionamento ela gesta o Minotauro. Então, Pasífae é essa personagem, diria que trágica, em relação nessa história toda do Minotauro e desse perjuro que Minos, o esposo, acabou cometendo contra os deuses. Bom, agora eu vou falar de dois filhos, ou de dois irmãos, melhor dizendo. Eles são filhos de Eos, mas eles acabam meio que se separando. Eles estão dentro daquelas divindades. Como são titãs, eles são elementos da natureza. E quem são esses irmãos? Filhos de Eos. Eles são Fósforos, ou Eósforos, o nome, tanto Fósforo quanto Eósforo é o mesmo personagem, e Vésperos. Então, quando na antiguidade se olhava a estrela Vésper ou o planeta Vênus,
se imaginava que o planeta fosse exatamente uma estrela. Então, eles consideravam que Vênus de manhã era um astro e Vênus no entardecer era outro. Então, durante a manhã, quando o planeta surgia, era chamado de Hésperos ou Fósforos. Também ele é associado, ele vai ser chamado de Lúcifer, a estrela da manhã, ou aquele que possui luz. Essa é a terminologia do nome Lúcifer. A gente vai encontrar o deus Lúcifer na mitologia romana, que não tem nada a ver. Na verdade, a gente sabe que foi um empréstimo que aconteceu associando a figura do mal absoluto do cristianismo canônico em relação a esse nome, mas o Lucíferos, ou Lúcifer, é um personagem da mitologia grega e da mitologia romana, tá? Mas ele, na mitologia grega, ele é chamado de Fósforos ou Eósforos. E no final da tarde, quando o planeta Vênus surgia, eles imaginavam que era um outro astro e eles chamam ele de Vésperos, ou aquele que está no entardecer, aquele que é presente ao entardecer. Bem, e para finalizar agora então essa parte dos deuses subolímpicos, eu vou trazer são dois grupos de divindades. Uma são as deusas Hespérides e outras são as ninfas Hespérides. O nome pode parecer familiar para quem conhece um pouco da mitologia, ou quem conhece mitologia, porque uma das tarefas de Héracles foi até ir ao Jardim das Hespérides. E nesse Jardim das Hespérides havia uma árvore que produzia frutos maravilhosos e Héracles tinha que pegar frutos dessa árvore, né? Qualquer semelhança com uma árvore maravilhosa que produzia um fruto que era interessante não é mera coincidência, tá? Então, assim, essa questão da árvore maravilhosa e que tinha num canto, no caso do Jardim das Hespérides, era no fim do mundo, né? E esse jardim, esse canto era maravilhoso, era perfeito, isso, né? Então a gente vai encontrar essa questão dessa árvore maravilhosa, com frutos maravilhosos, em muitas mitologias, inclusive na mitologia suméria. Então, primeiro, na questão das deusas Hespérides, então quem é que elas são? Então é a Egle, a Erítia e Héspera. Então era a radiante, a esplendorosa e a crepuscular. Então pode observar que a própria designação do que esses nomes representam, observem que existe um ciclo em relação ao quê? À presença da luminosidade. A luminosidade, a luz solar ou a luminosidade em si, era um elemento muito poderoso e muito cultuado na antiguidade. Então a gente observa pela própria nomenclatura da divindade que elas são divindades muito antigas mesmo, né? No caso das ninfas Hespérides, elas já não são 3, elas são 7. Então é a Aretusa, a Hespéria, a Hésperes, a Egéria, a Clete, a Ciparisa e a Sonassura. Então, na verdade, esses mitos, tanto das deusas Hespérides quanto das ninfas Hespérides, eles acabam se misturando. Tem alguma parte na mitologia que diz até que, assim como as 3 deusas Hespérides eram filhas de Atlas, essas 7 ninfas eram filhas de Atlas. Canonicamente, são as ninfas que são consideradas filhas de Atlas, aquele que foi condenado a carregar o mundo nas costas porque ele participou da titanomaquia. Bom, então a gente está fechando aqui agora em relação a essas divindades subolímpicas. A partir do próximo conteúdo, então a gente, como eu disse no começo desse vídeo aqui, a gente vai começar a falar de Zeus. Eu não sei em quantas partes esses verbetes ou esses personagens eles vão ser falados. Confesso a vocês que eu não estou preocupado com isso, mas eu vou tentar deixar os vídeos sempre num tamanho de 20 e poucos minutos. Eu acredito que, confesso a vocês, que talvez entre 20 ou 25 para cada divindade. Então, pode parecer muito, mas se a gente quer fazer uma coisa bem feita, com qualidade, com conteúdo, e o tempo aqui é um tempo meu, mas que eu vou dividir, obviamente, de uma certa forma para com que quem está assistindo tenha informação e tenha conteúdo, eu não poderia fazer uma coisa aligerada, até porque eu sou um pesquisador
sempre me aprofundei muito em onde eu pesquisei, e não seria diferente. Então todas as divindades, com certeza tem divindades que têm mais conteúdo do que outras, fica mais fácil. Eu inclusive adquiri recentemente essa obra aqui da editora Odisseus, que é o hino, vou fazer assim agora, isso, é o hino homérico a Hermes, que é reconhecidamente o hino homérico mais antigo. Então é um conteúdo recente que eu adquiri. E também adquiri esse livro muito bom mesmo, que é de uma coleção, Os Deuses Gregos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Estou relendo ele, estou fazendo algumas anotações. Então, assim, tem muita coisa sempre para acrescentar, tem muita coisa sempre para trazer, e eu vou trazer sempre aqui para o meu canal. Bem, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Seja bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, psicólogo clínico, e vou pedir que se você chegou até aqui, que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, divida com pessoas o canal, divulgue em suas redes se você tiver interesse. Isso vai ajudar bastante, vai impulsionar o canal, e vai ser um prazer contar com a presença de cada pessoa aqui. Vou deixar aqui um forte abraço e vamos nos preparar para a chegada no próximo conteúdo do grande Zeus, do grande Deus olímpico. Um forte abraço a todos. Até breve.